Autorizado acionamento, pista no 0, ajude altímetro no 014. Chamará pronto para o táxi. Fala galera, tudo beleza? É isso aí, vamos lá começar mais uma aula então de resoluções de questões e hoje é a vez de conhecimentos técnicos. Já gostaria de lembrar a todos que as questões estarão na descrição do vídeo, então vocês podem acompanhar o vídeo lendo as questões também, tá lá na descrição. Questão 1. A sangria nos freios tem por finalidade. O que acontece quando a gente faz a sangria dos freios? A gente remove o ar do sistema. Para que o nosso freio possa ser acionado, nós utilizamos o que? Óleo no sistema. Ou seja, óleo não é um líquido, portanto ele é o que? Um fluido, assim como o ar. Mas o que acontece? Não pode haver ar no meio desse óleo, porque senão a força, ou no caso, a distribuição da força que você aplica no pedal, não vai ser uniforme. Aí o que acontece? Você vai apertar o freio e ele não vai responder da forma que deveria. Questão 2. A diminuição de pressão atmosférica provoca, respectivamente, com relação à densidade do ar e à mistura combustível. Olha só, vamos prestar atenção na interpretação. O que essa questão está pedindo? O que acontece com a densidade do ar e a mistura combustível se a minha pressão atmosférica diminui? Então é simples. O que acontece se você tem uma quantidade menor de ar? Consequentemente, a densidade, que é massa por volume, vai o quê? Diminuir. Certo? Aí ele quer saber o que vai acontecer com a mistura combustível. Tem muita gente que já pensa logo no fato de que quando o avião está subindo, a pressão está diminuindo, menor a quantidade de ar, então eu preciso lá na minha manete de mistura e reduzir a quantidade de combustível que está entrando no cilindro. Mas calma, nessa questão você tem que pensar do seguinte modo: a sua mistura já está corrigida, já está tudo bonitinho no teu avião, tua manete vermelha lá já está em ordem. Tá? Você começou a subir o seu avião, ou seja, começou a perder pressão atmosférica. O que aconteceu com aquela mistura? Se você tem menos ar, te sobra mais o que? Combustível. A sua manete já estava ajustada, ou seja, a quantidade de combustível que estava entrando no cilindro vai ser sempre a mesma. Porém, o que aconteceu com o ar? Diminuiu. Eu tenho menos ar e mais combustível. O que acontece quando eu tenho muito combustível? Costumamos dizer que a nossa mistura está o quê? Rica. Se você tem uma redução de pressão atmosférica, a sua densidade diminui e, consequentemente, a sua mistura combustível vai ser o quê? Enriquecida. Beleza? Questão 3. Quando acionamos o aquecedor de ar do sistema de indução, no sentido de aquecer o ar captado da atmosfera, eu quero que esse ar fique aquecido por quê? Quanto maior minha altitude, o que acontece com a minha temperatura? Teoricamente, diminui, certo? Ou eu posso estar voando, decolando, pousando de uma região muito gelada e eu preciso que aquele ar de indução seja aquecido para que não haja formação de gelo nas peças do motor. O que acontece de imediato quando eu aciono o sistema de aquecimento do ar de indução? Né? O que acontece de imediato? Com certeza você vai ter uma perda de potência no motor. Por quê, Otávio? Tá, pensa comigo. Quanto mais frio for um ar, quanto mais gelado ele estiver, maior é a densidade desse ar. Por quê? As moléculas estão frias, elas estão encolhidas, ou seja, a densidade do ar aumenta. E isso vai acarretar em que? Se eu tenho um ar mais denso, eu tenho um ar mais homogêneo com as partículas, o que acontece com o ar mais denso? Eu tenho uma combustão muito maior. Né? Se eu tenho uma combustão muito mais potente, o que acontece com o meu motor? Consequentemente, a potência vai aumentar. Agora, quando eu tenho um ar aquecido, por exemplo, quando eu ligo o sistema de aquecimento do ar de indução, o que acontece? Esse ar tende a expandir, as moléculas vão estar agitadas e elas vão se expandir. E a potência de explosão dessa mistura ar-combustível vai ser muito menor. Consequentemente, eu tenho o quê? Redução de potência no motor. Questão 4. Podemos dizer que a proporção da mistura combustível mais rica é... Bom, eu vou falar aqui as alternativas, senão não vai fazer muito sentido. Eu já saí dando a resposta, certo? Então, ele deu 15 para 1, 10 para 1, 7 para 1, 20 para 1. A mistura mais rica entre todas essas que eu falei é 7 para 1. Por quê?
Bom, deixa eu tentar explicar uma coisa antes. Essa questão aí de mistura nada mais é do que um termo, um jeito que eles inventaram para definir o que é uma mistura rica e o que é uma mistura pobre. Mistura rica, você tem mais combustível do que ar. Mistura pobre, você tem mais ar do que combustível. Como você faz para simular isso? Um dia eu ouvi uma pessoa dizendo o seguinte: mistura rica, você tem mais combustível. Se você tem mais combustível, você está gastando mais, ou seja, você é o quê? Rico. Você precisa ter dinheiro para gastar o combustível da aviação. Tá caro pra caramba, inclusive, isso, né? Mas, enfim, agora, se é uma mistura pobre, você tem o quê? Menos dinheiro, você já é um cara tranquilo. O que te sobra? Te sobra ar. É isso que você tem a mais. Mais ar do que combustível. Tranquilo? Todo número maior numa mistura vai corresponder à parte de ar, tá bom? Então, lá, 15 para 1 significa que eu tenho 15 partes de ar para uma parte de combustível, tranquilo? Então, quando eu falo 7 para 1, eu tenho apenas 7 partes de ar para uma de combustível. Questão 5. O conjunto de fases que ocorrem durante o funcionamento do motor é denominado... Ih, rapaz, isso aqui tem gente que se complica, hein? Mas vamos entender uma coisa, motor a 4 tempos possui 6 fases e quando são executados os 4 tempos, são executadas as 6 fases que correspondem a um ciclo. Portanto, a resposta já está entregue. O conjunto de fases que ocorre durante o funcionamento do motor é denominado ciclo. Pronto, simples, fácil assim. Bom, mas deixa eu fazer uma relevância aqui. Motor a 4 tempos possui 6 fases. Motor a 2 tempos possui quantas fases? 6 também. As fases que ocorrem no funcionamento do motor, de 4 tempos ou de 2 tempos, vão ser sempre iguais, tá? Então, quais são os nossos tempos? Tempo 1, admissão, tempo 2, compressão, tempo 3, motor, tempo 4, escape, certo? Agora, quais são as fases que ocorrem durante esses funcionamentos? Tempo 1 de admissão, ocorre a fase de admissão. Tempo 2 de compressão, ocorre a fase de compressão. Aí então vem o nosso terceiro tempo, certo? Que é o tempo motor. Antes de acontecer esse terceiro tempo, vai ocorrer o quê? A terceira fase, que é ignição, quando vai surgir a faísca na nossa vela. Depois dessa terceira fase, vem a quarta fase, que vai ocasionar na combustão da mistura, quando a mistura pega fogo. Depois da quarta fase, vem a quinta fase, e o terceiro tempo entra em ação. Quinta fase e terceiro tempo nada mais é do que o tempo motor, quando o pistão sai do ponto morto alto e vai para o ponto morto baixo. Depois nós temos o quarto tempo, que é chamado de escape, junto com a sexta fase, que também é chamada de escape. Beleza? Então é isso, pessoal. Essa foi mais uma aula de resoluções de questões. Se você gostou dessa aula, por favor, deixa aí o seu joinha, tá? Se você não se inscreveu, inscreva-se no canal, muito fácil. É só procurar aqui embaixo do vídeo, vai ter um botão vermelho, inscrever-se. Aí toda hora que tiver uma nova aula, você vai ficar sabendo, beleza? Vamos fazer o seguinte, então, vamos compartilhar essa aula nas redes sociais, para que todo mundo possa ficar sabendo mais ou menos como é que funciona o estudo de um piloto. E eu vou ficando por aqui, então. Um abraço e até a próxima aula!